Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. 1. 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada a meia voz no apartamento que meus pais recém-casados compraram no Rione Alto, no topo da Via San Giacomo del Capri. Tudo, os espaços de Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas palavras, ficou parado. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar também agora, dentro dessas linhas que querem me dar uma história, enquanto na verdade não sou nada, nada de meu, nada que tenha de fato começado ou se concretizado. Só um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada sem redenção. 2. Amei muito meu pai. Era um homem sempre gentil, tinha modos finos, de todo coerente, com seu corpo delgado, a ponto de as roupas parecerem de um número maior, o que aos meus olhos davam-lhe um ar de inimitável elegância. Seu rosto tinha traços delicados e nada, os olhos profundos como longos cílios, o nariz de uma engenharia impecável, os lábios carnudos, nada estragava sua harmonia. Dirigia-se a mim em todas as ocasiões com expressão alegre, independente de seu humor ou do meu, e não se fechava no escritório, estudava sempre, sem antes arrancar pelo menos um sorriso. Gostava, sobretudo, dos meus cabelos, mas é difícil dizer agora quando começou a elogiá-los. Talvez eu tivesse ainda 2 ou 3 anos. Durante a minha infância, certamente tivemos conversas desse tipo. Que cabelos bonitos, que qualidade, que brilho, dá pra mim? Não, são meus. Que falta de generosidade. Se quiser, posso emprestar. Está ótimo, nunca vou devolver. Você já tem os seus. Os que eu tenho, eu peguei de você. Não é verdade, você está mentindo. Pode conferir, eram bonitos demais e roubei de você. Eu conferia, mas de brincadeira, pois sabia que ele nunca os roubaria de mim. E ria muito, me divertia mais com ele do que com a minha mãe. Ele sempre queria algo meu, uma orelha, o nariz, o queixo. Dizia que eram tão perfeitos que não podia viver sem eles. Eu adorava aquele tom, que me provava o tempo todo como eu lhe era indispensável. Meu pai, naturalmente, não era assim com todos. Às vezes, quando algo o envolvia muito, acabava somando com agitação, discursos finíssimos e emoções descontroladas. Em outras, ao contrário, dava um corte seco e recorria a frases breves de extrema precisão, tão densas que ninguém retrucava mais. Eram 2 pais muito diferentes daquele que eu amava. E comecei a descobrir a existência deles por volta dos 7 ou 8 anos, ao ouvi-lo discutir com amigos e conhecidos que às vezes iam à nossa casa para reuniões muito acaloradas sobre problemas dos quais eu não entendia nada. Em geral, eu ficava com a minha mãe na cozinha e não reparava muito na maneira como eles brigavam a poucos metros de distância. Mas às vezes, como minha mãe também tinha o que fazer e se fechava no seu quarto, eu ficava sozinha no corredor, brincando ou lendo. Em geral, lendo, eu diria, porque meu pai lia muitíssimo, minha mãe também, e eu gostava de ser como eles. Eu não dava importância às discussões e só interrompia a brincadeira ou a leitura quando de repente eles faziam silêncio e surgiam aquelas vozes estranhas do meu pai. A partir daquele momento, ele ditava a lei e eu esperava que a reunião acabasse, para entender se ele havia voltado a ser o de sempre, com tons gentis e afetuosos. Na noite em que disse aquela frase, ele acabara de saber que eu não estava indo bem na escola. Era uma novidade. Desde a primeira série, eu sempre havia sido boa aluna, e só nos 2 meses anteriores começara a ter problemas. Mas meus pais faziam muita questão de que eu me saísse bem na escola, e foi minha mãe que ficou mais alarmada quando a primeira nota ruim começou a aparecer. O que está acontecendo? Não sei. Você tem de estudar. Eu estudo. Por que então? Eu lembro de algumas coisas, mas de outras não.
Estude até lembrar de tudo. Eu estudava até a exaustão, mas os resultados continuavam decepcionantes. Naquela tarde, em especial, minha mãe tinha ido falar com os professores e voltara muito desgostosa. Não chamou minha atenção. Meus pais nunca chamavam minha atenção. Limitou-se a dizer: "A mais insatisfeita é a professora de matemática, mas disse que se você quiser, pode conseguir." Depois foi para a cozinha preparar o jantar, e nesse ínterim, meu pai chegou. Do meu quarto, ouvi apenas que ela estava fazendo um resumo das queixas dos professores. Entendi que, para me justificar, aludia às mudanças da primeira adolescência, mas ele a interrompeu e, com uma tonalidade que nunca usava comigo, até fez uma concessão ao dialeto, absolutamente proibido na nossa casa. Deixou escapar aquilo que ele certamente não queria ouvir sair da sua boca. Não tem a ver com a adolescência, está ficando a cara de Vitória. Se ele soubesse que eu podia ouvi-lo, tenho certeza que nunca teria falado naquela maneira, tão distante da leveza divertida que nós costumávamos usar. Os dois achavam que a porta do meu quarto estava fechada, eu sempre a fechava, e não perceberam que um deles a deixara aberta. Foi assim que aos 12 anos soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la baixa, que eu estava ficando igual à sua irmã, uma mulher na qual, eu o ouvira dizer desde sempre, feiura e maldade coincidiam perfeitamente. A essa altura alguém poderia fazer uma objeção. Talvez você esteja exagerando, seu pai não deve ao pé da letra. Seu pai não disse ao pé da letra: Giovanna é feia. É verdade, não era do seu feitio pronunciar palavras tão brutais. Mas eu passava por um período de grande fragilidade. As menstruações vinham, havia quase um ano, e seios já estavam visíveis demais. E eu sentia vergonha deles, tinha medo de cheirar mal, e me lavava o tempo todo. Ia dormir desanimada e acordava desanimada. Meu único consolo naquele período, minha única certeza, era que ele adorava absolutamente tudo em mim. Por isso, quando ele me comparou à tia Vitória, foi pior do que se tivesse dito: Giovanna antigamente era bonita, agora ficou feia. O nome Vitória na minha casa soava como o de um ser monstruoso que mancha e infecta os que toca. Eu sabia pouco ou nada sobre ela, só a vira raríssimas vezes, mas essa é a questão. Daquelas ocasiões, eu só recordava o asco e o medo. Não o asco e o medo que poderia ter me causado minha tia em carne e osso. Eu não tinha nenhuma lembrança dela. O que me assustava era o asco e o medo que meus pais sentiam. Meu pai, desde sempre, falava obscuramente da irmã, como se ela praticasse ritos vergonhosos que emporcalhavam qualquer coisa, qualquer pessoa ao seu lado. Minha mãe, por sua vez, nunca a mencionava. Aliás, quando intervinha nos desabafos do marido, costumava calá-lo, como se estivesse com medo de que ela, onde quer que estivesse, pudesse ouvi-lo e fosse subir correndo a via San Giacomo de Capri, com passadas largas, embora fosse uma rua comprida e íngreme. Arrasta-se comigo de propósito todas as doenças dos hospitais da região, voasse até a nossa casa no sexto andar, quebrasse a mobília, lançando raios negros, inebriados pelos olhos, e a esbofeteasse se ainda fizesse menção de reclamar. Claro, eu intuía que, por trás daquelas tensões, devia haver uma história de afrontas feias e recebidas. Mas na época eu sabia pouco sobre questões familiares e, acima de tudo, não considerava aquela tia terrível uma pessoa da família. Ela era um espantalho da infância, uma silhueta seca e endiabrada, uma figura desgrenhada à espreita nos cantos das casas quando escurecia. Seria possível que, de repente, sem nenhum preâmbulo, eu tivesse de descobrir que estava ficando a cara dela? Eu? Eu que até aquele momento me achava bonita, acreditava, graças a meu pai, que seria bonita para sempre? Eu que, por causa do que ele me dizia sempre, achava que tinha cabelos esplêndidos, ou que queria ser amadíssima da maneira como ele me amava, como ele me acostumara a acreditar,
Eu que já sofria por sentir meus pais de repente insatisfeitos comigo, uma insatisfação que me agitava, turvando tudo. Esperei as palavras da minha mãe, mas sua reação não me consolou. Embora odiasse todos os parentes do marido e detestasse a cunhada como se detesta uma lagartixa que sobe correndo por sua perna nua, ela não reagiu gritando: "Você está maluco? Entre minha filha e sua irmã não há nada em comum." Limitou-se a um fraco e brevíssimo: "O que você está dizendo? Nada disso." E eu ali no meu quarto corri para fechar a porta e não ouvir mais nada. Depois chorei em silêncio e só parei quando meu pai voltou a anunciar, dessa vez com uma voz boa, que o jantar estava pronto. Eu me juntei a eles na cozinha com os olhos secos, tive de suportar encarando o prato uma série de conselhos úteis para melhorar meu aproveitamento escolar. Depois voltei a fingir que estudava enquanto eles se acomodavam na frente da televisão. A dor que eu sentia não queria cessar nem atenuar, porque meu pai tinha pronunciado aquela frase, porque minha mãe não o contradisse com firmeza. Era o descontentamento deles com as minhas notas baixas ou um alarme sem relação com a escola que se iniciara sabe-se lá quando, e ele, logo ele, havia pronunciado aquelas palavras feias por causa de um desgosto momentâneo que eu lhe causara, ou, com seu olhar agudo de pessoa que sabe e vê tudo, identificar havia tempo os traços de um estrago futuro, de um mal que avançava, que lhe causava desconforto, e contra o qual ele mesmo não sabia como agir. Fiquei desesperada a noite toda. De manhã estava convencida de que, se eu quisesse me salvar, devia ir ver como era realmente o rosto da tia Vitória.